Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma live aula, e nessa live aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liberação para o uso da bicicleta e corrida no pós-operatório do ligamento cruzado anterior. Eu me chamo Luiz Felipe Matos, sou especialista em reabilitação do joelho e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema bem legal. A live hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou estar colocando algumas coisas aqui na tela, tá? Fala, Rodolfo, seja bem-vindo, Rodolfo, também nosso colega aí especialista, né, em reabilitação de joelho lá de Vitória da Conquista, grande profissional, né, tá aqui conosco, uma honra receber o Rodolfo aqui também nessa live aula. E esse tema que a gente vai falar hoje, pessoal, é um tema que intriga bastante, né, estudantes, fisioterapeutas, né, que reabilitam pacientes com lesões de joelho. Então, se você é fisioterapeuta, atende pacientes ortopédicos, né, ou trabalha em uma clínica, né, que atende ortopedia, ou até mesmo se você é estudante, tenho certeza que uma hora você vai ter contato com um paciente pós-operado de ligamento cruzado anterior, certeza absoluta, né? Aqui na clínica, diariamente, a gente atende pacientes aí pós-operados, pacientes com lesões degenerativas também, e a gente vê que a reconstrução do ligamento cruzado anterior é cargo-chefe, tá? É a maior demanda que tem. Fala, meu irmão, show de bola, Rodolfão, tamo junto. Depois eu quero conversar com você, viu? Chamar lá no WhatsApp depois. Então, pessoal, entrando no nosso tema aqui agora, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a liberação do uso da bicicleta e da corrida, né? Mas por que bicicleta? Por que corrida? A gente sabe muito bem, né, que o uso da bike, e quando a gente fala bicicleta, entendam como aquela bicicleta de academia, tá? A bicicleta estacionária, não aquela bicicleta normal mesmo. Vou falar também da bike normal, né? Isso pode ser curiosidade aí de uma galera aí, né? E até dúvida de pacientes, né? Pô, quando é que eu vou poder andar de bicicleta? Né? Mas o tema central da live é a bicicleta estacionária. Quando a gente fala, pessoal, na questão do pós-operatório de ligamento cruzado anterior, é muito importante a gente salientar que esse paciente ele vai chegar para a gente um pós-operatório imediato, enfim, ele vai chegar no pós-operatório, né, com alguns déficits, né, e o déficit um dos déficits bem comuns, né, que todo paciente vai apresentar é o déficit de flexão do joelho, é a questão de dobrar o joelho. Então, a partir do momento, deixa eu só projetar aqui para vocês, a partir do momento que a gente, então esse aí é um paciente nosso que está nessa fase. Então, a partir do momento que a gente recebe um paciente pós-operado de joelho, né, a gente se depara com esse caso aí, né? Esse caso é um paciente que é pós-operado de LCA e estrutura de menisco, já está com 35 dias, está começando o ganho de flexão total agora, né? Porque a gente sabe muito bem, isso aí foi tema da última aula, que a questão da estrutura de menisco, a gente só pode dobrar o joelho mais que 90 graus a partir de 4 semanas, tá? Então é isso aí que vocês, fisioterapeutas, estudantes, vão encontrar, tá? Pacientes com déficit de flexão de joelho, né? E aí, a partir do momento que a gente recebe esse paciente de forma mais precoce, né? Que a gente recebe o paciente de forma mais precoce, a gente tem uma certa facilidade em ganhar a flexão, né? Quando a gente recebe o paciente de forma mais tardia, né? A gente tem uma certa dificuldade, né? Não é uma certa dificuldade, mas a gente tem que insistir mais para o ganho da flexão do joelho, né? E aí é que entra a questão da bicicleta, né? Mas antes de a gente falar da bike, é muito importante a gente trazer um pouquinho dessa relação de graus e tempo, né? O ideal, pessoal, e é claro que nem todo paciente vai se adequar a essa regra, né? Mas o ideal é que na primeira semana de pós-operatório o paciente esteja aí com 90 graus, pelo menos, com 90 graus de flexão, né? 100 graus. Geralmente, quando o paciente faz o tratamento pré-operatório, ele chega com mais, né? Aqui na clínica tem pacientes que fazem o tratamento pré-operatório com a gente e tem outros pacientes, né, que não fazem. Quando a gente compara, faz um estudo de caso e faz o comparativo, os pacientes que fizeram o pré-operatório, né, eles chegam
com um grau de flexão melhor, chegam conseguindo dobrar melhor o joelho. E aí, né, a partir do momento, né, que na segunda semana, vamos dizer assim, a gente atingiu 100 graus de flexão, a gente ganhando aí cerca de 10 graus por semana, tá tranquilo, tá? Tá dentro do normal. Mas aí é que entra a questão da bicicleta. Pô, Luiz, mas bike, cirurgia de joelho, essa zorra aí não é perigosa não é perigoso não. Tem muita gente que acha que a bicicleta vai soltar a cirurgia, vai estragar a cirurgia. Isso é mito, pessoal, isso é mentira. O uso da bicicleta no pós-operatório do ligamento cruzado anterior isolado vai ser um excelente instrumento que vai auxiliar aí no ganho de flexão, tá? Que vai auxiliar no ganho de flexão, porque vai fazer com que o paciente ele dobre o joelho de forma dinâmica. Então, o grande propósito do uso da bicicleta é justamente esse, fazer com que ele faça a flexão do joelho de forma mais dinâmica, tá? Esse é o grande objetivo aí da flexão. Tem uma pergunta aqui, vamos colocar a pergunta do colega aqui, O colega perguntou: fiz LCA e menisco faz 7 meses, foi preciso fazer infiltração devido à gordura de Hoffa que inflamou. Normal, irmão, né? Muito provavelmente, né, o que aconteceu no seu caso foi o seguinte: você fez a cirurgia, LCA e menisco, muito provavelmente ainda está com um déficitzinho aí de amplitude de movimento, ou está com algum déficit, né, de ativação, e durante a demanda do dia a dia, né, gerou uma certa sobrecarga, e aí edema, dor, e aí o médico que te acompanha decidiu fazer essa infiltração, né, que é aplicação de medicamento, ou, né, eu não sei qual foi a substância que ele utilizou, pode ser ou medicamento ou o ácido hialurônico, né, que é uma estrutura que a gente já tem no nosso joelho, que com o passar do tempo, com o joelho desgastando, ela vai diminuindo em quantidade. Então o médico ele pode fazer, né, essa aplicação para te dar um conforto, mas assim, pega essa dica aí. Muito provavelmente essa sobrecarga, essa inflamação, ela ocorreu devido a um processo de sobrecarga, tá? E a gente precisa identificar qual é o fator, se é um déficit de extensão, de flexão, um déficit de ativação da musculatura, qual foi o fator que influenciou, que está causando essa inflamação, essa sobrecarga. Porque se a gente não corrige a sobrecarga, a inflamação, muito provavelmente isso vai voltar a acontecer. Entre em contato com a gente tem um serviço aqui na nossa clínica de atendimento online. Se você não for daqui de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, não for de nenhuma cidade circunvizinha, né, não conseguir vir aqui para o atendimento presencial, a gente consegue te dar essa assistência aí online também, tá? Caso você consiga vir, a gente está à disposição, mas me manda uma mensagem lá que vai ser um prazer te atender, meu irmão. Show de bola! E aí, pessoal, a gente volta aqui, né, para a questão da bike, né? Muita gente acha que, o uso da bike vai perder a cirurgia, vai fazer com que eu perca a cirurgia. Negativo. A bicicleta, né, no pós-operatório do ligamento cruzado anterior isolado. Por que eu falo isolado? Porque se o paciente for submetido a uma sutura, a gente sabe que não pode passar de 90 graus até 4 semanas. Você pode pedalar, mas sem passar de 90 graus, tá? Mas a gente está falando aqui de LCA isolado. No pós-operatório de LCA isolado, né, a bicicleta estacionária, né, que é essa aqui, deixa eu virar aqui para vocês verem. A bikezinha é essa aí, que a gente utiliza aqui na clínica. O uso da bicicleta estacionária, ela vai auxiliar, né, no ganho de flexão dinâmica, né? E aí eu queria mostrar para vocês esse estudo aqui, Deixa eu virar aqui a tela. Esse estudo aqui, Então, né, o uso da bike, né, indicado na segunda e terceira semana, segundo esse artigo,
né? Porém, se o paciente fez um bom tratamento pré-operatório, evoluiu muito bem no pré-operatório, chegou no primeiro dia de pós-operatório com mais de 100 graus, com 100 graus de flexão de joelho, ele já pode sim fazer bicicleta, tranquilo, né? Porque o uso da bicicleta vai maximizar o ganho de flexão de forma dinâmica. E aí a pergunta que fica é a seguinte: pô, Luiz, mas o uso da bicicleta não vai estragar o enxerto? Não vai gerar tensão no enxerto? Não vai fazer com que eu perca a cirurgia? Negativo. Esse estudo aqui, ó, né, ele foi feito em pacientes que foram realizar uma meniscectomia, realizar uma artroscopia no joelho, e foi evidenciado o seguinte: qual foi o mecanismo desse estudo aqui que vocês estão vendo aí na tela? Esse estudo, ele fez a seguinte questão, deixa eu virar aqui. Ele pegou pacientes que foram realizar uma artroscopia de joelho, colocaram a célula de carga para medir a tensão, né? Colocaram essa célula de carga no LCA e colocaram esse paciente para pedalar no centro cirúrgico. Exatamente isso. Colocaram esse paciente para pedalar no centro cirúrgico e viram que a tensão, né, que era imposta no enxerto, no ligamento cruzado anterior, no ligamento cruzado anterior, essa tensão não era lesiva. Não era uma tensão lesiva a ponto de lacear o enxerto, de lacear o ligamento, tá? Então foi um estudo que foi feito no centro cirúrgico, foi um estudo que foi feito aí em um paciente que colocaram uma célula de carga para medir exatamente, pontualmente, o nível de tensão. Então, pessoal, com um estudo desse aqui, a gente está mais do que respaldado, né? Mais do que respaldado. Então, em relação a essa relação de bicicleta, né, e ganho e perda da cirurgia, lacidão no enxerto, isso aí não existe, tá? Isso aí vocês podem ficar tranquilos. A única questão que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala em bike é a questão de cirurgias que tem uma limitação para flexão, tá? Isso aí a gente tem que ter um pouco de critério, tá? A gente tem que ter cuidado com essa questão, tá? Porque se na cirurgia que foi realizada nesse paciente ele tem uma restrição à flexão de joelho, tá? Aí a gente tem que posicionar o coxim da bike para que durante o pedal o joelho não passe daquela amplitude. Um exemplo disso é a sutura de menisco. Ah, Luiz, mas o paciente fez sutura, pode pedalar? Pode, não tem problema nenhum. Só que o movimento de pedalar, a altura do coxim tem que estar numa altura ideal em que durante o pedal ele não passe dos 90 graus, tá? Ele não passe dos 90 graus, beleza? Porque a gente sabe muito bem que numa cirurgia em que é realizada a sutura de menisco, o paciente não deve dobrar o joelho mais que 90 graus até 4 semanas. Beleza? Isso aí. Só isso aí que a gente tem que ter um pouco de critério, um pouco de... não digo receio, mas um pouco de prudência. Essa é a palavra, prudência. A gente tem que ter prudência para a gente não acabar, né, entrando aí no automatismo da profissão e até, sei lá, machucando um paciente, enfim, que não é o que a gente quer, né? A gente quer reabilitar, trazer para esse paciente, né, novos sonhos aí, novas atividades. E aí, uma coisa também que é importante a gente salientar em relação à bicicleta é a questão da bike normal mesmo, a bike de rua, vamos dizer assim. A gente falou agora da bike aí estacionária, que é a bike que a gente utiliza em clínica, e tem a bicicleta mesmo, né? A bike de rua, que tem muitos pacientes que praticam ciclismo e querem voltar. Pô, Luiz, e aí? Quando é que eu vou pedalar? Quando é que eu posso pegar a bike e sair dando um pedal? Né? Tô com boa ativação, tô com extensão completa, já tô dobrando o joelho mais que 120 graus. Aí o paciente pensa assim, pô,
o ciclismo é um esporte que não tem sobrecarga, eu não vou dar carga no joelho, enfim. Porém, o que a gente tem que ter em mente no ciclismo, correlacionando com a lesão do ligamento cruzado anterior, é o seguinte: todo paciente que ele, obviamente, ele pedala, né? Uma hora ele vai ter que botar o pé no chão, concorda? Não vai parar, não tem aquela onda lá de botar o pé no chão. Aí bota o pé no chão, só que ele não coloca os dois pés. Ele pode precisar colocar o pé da cirurgia, a perna da cirurgia, em apoio unipodal, em movimento, instável. Né? Já pensou, vamos criar uma situação hipotética aqui, se você libera esse paciente aí, sei lá, com 50 dias, para ele fazer um pedal, e aí ele tá super bem, evoluindo super bem, aí ele vai para a bike, apoia a perna operada e torce o joelho. Voltou? Me ligaram aqui, eu desliguei, depois eu retorno. Coloquei no não perturbe aqui. Então imagine aí se esse cara ele pisa e torce o joelho e rompe esse ligamento. Olha que ruim, hein? Que azar. Mas tem como a gente evitar isso aí. Tem como você, fisioterapeuta, você estudante, evitar que isso ocorra ou minimizar ao máximo que isso ocorra. Existe um processo após a reconstrução do ligamento cruzado anterior, né, que é o processo de ligamentização, né, em que esse enxerto de tendão, tá? O enxerto de tendão, ele vai ganhar propriedades de ligamento, que até então é um tendão, né? Então ele vai ter que se transformar em um ligamento. Então como é que ele vai se transformar no ligamento? Ele vai ter que ganhar propriedade de ligamento. E nesse processo de 45 a 90 dias, ele vai estar numa fase que a gente chama de necrose avascular do enxerto. Essa fase de necrose avascular do enxerto é a fase em que esse enxerto do ligamento está muito frágil. Então, até 90 dias, pessoal, quando não termina essa fase de necrose avascular do enxerto, a gente proíbe atividades como essa aí, o uso da bike. Né? Porque nessa fase de 45 a 90 dias é a fase em que o ligamento está mais frágil, tá? E como o ligamento está mais frágil, está mais suscetível à lesão. Então, pô Luiz, e aí? Quero voltar ao pedal só depois de 90 dias. Depois de 90 dias a gente avalia, vai avaliar a força, tudo mais e libera o paciente para o pedal. É claro que de forma progressiva, beleza? Mas não libero nenhum paciente meu para pedalar na rua antes de 90 dias, antes de terminar a fase de necrose avascular, beleza? E aí, né, em relação à bicicleta, é basicamente isso. Então, o que é que eu oriento vocês? Busquem, é o que a gente vem falando aqui em todas as lives. Busque entender sobre procedimentos cirúrgicos, tá? Eu estou sempre passando isso para os meus alunos. Daqui a 15 dias mais ou menos, eu vou estar em Salvador ministrando uma mentoria presencial. Eu vou bater bastante isso lá na tecla, né? Que os alunos eles precisam ter conhecimento sobre a cirurgia, sobre o que acontece no procedimento cirúrgico, para que ele entenda as contraindicações naquele pós-operatório, tá? Então, a única coisa que eu deixo aí para que você, fisioterapeuta ou estudante, tenha em mente e busque cada vez mais é sobre as cirurgias, os pós-operatórios que tem limitação para o ganho de flexão, tá? Para que você não coloque o paciente na bike, o paciente perca a cirurgia, porque não pode dobrar mais que 90, mais que 60, entendeu? Mais que 30 e depois fique ruim para você, tá? Então você entendendo o processo, entendeu? Você entendendo o processo inicial, o processo cirúrgico, certeza que
você vai ter segurança e assertividade. Então é isso que a gente quer passar para os nossos alunos, segurança, é isso que a gente quer possibilitar para os nossos alunos, segurança. Que você reabilite o paciente com segurança, beleza? Show! E aí, né, a gente finaliza aqui a questão da bike, a gente vai agora para a questão da corrida. A corrida é algo mais chocante, né, vamos dizer assim, em relação a pós-operatório, porque essa questão do pós-operatório é muito engraçado, né, que tem muita gente tem muito fisioterapeuta que fica preocupado com questão, liberar o paciente para correr, aquela coisa toda, sendo que o cara nunca correu, pô, entendeu? Sendo que o cara nunca só correu quando era criança, e você está preocupado, vou liberar para corrida, quando é que eu libero para corrida? Pessoal, é óbvio que é uma atividade que a gente precisa se atentar, mas isso se o cara corre, pô, entendeu? Isso se o cara corre. É óbvio que é importante você salientar, falar, entendeu? Mas só precisa você colocar isso como uma meta se realmente o cara quiser voltar a correr, ou se o cara já é corredor profissional, ou se o cara quer iniciar a corrida como novo esporte, enfim. Mas assim, porra, não é o esporte do cara. O cara nunca correu, nunca teve o hábito de correr, nem na esteira, nem na rua. Salienta, explica, fala, entendeu? Porque vai que esse paciente, um dia de sol, o cara, vou dar uma corrida para testar esse joelho aqui, entendeu? É importante você falar, para deixar tudo às claras, mas coloca isso como meta se o paciente corre, tá? Eu vejo muita gente falando de corrida em pós-operatório. Fala Rita Santos, referência Norte e Nordeste. Precisando falar com a senhora, hein? Vou te mandar uma mensagem quando terminar. A correria tá grande, mas já vou te mandar uma mensagem aí pra gente conversar sobre o seu retorno, né? A referência tem que se preparar para as provas 2023 aí, ó. A gente tá falando de bike, a referência Norte e Nordeste entrou na live aí, ó. Falando de bike, ela tá aí, ó. Isso aí. E aí o que acontece? Falando em corrida, é isso. Coloca isso aí como meta em quem corre, pessoal. É claro que, você vai atender o paciente lá, tal, nunca correu, tal, o cara faz uma academia, tal, ou aquela senhora que faz um pilates, aquela mulher que faz um pilates, nunca correu, você salienta, é importante, né? Até para ela saber, tal, tudo mais. Beleza? Mas aí a gente vem para os critérios. Primeiro critério, pessoal, quando a gente fala em liberação para corrida no pós-operatório de LCA. Questão do tempo. Então existe um tempo, é o primeiro critério, tá? Quando é que a gente libera para corrida? Quando o paciente cumpre todos esses critérios, todos, sem exceção, beleza? Primeiro critério é a questão do tempo. Como eu falei anteriormente, não libero nenhum paciente meu para correr, né, para atividade dinâmica antes de 90 dias. Antes de finalizar a fase de necrose avascular do enxerto, tá? Nem pensar. Então, todo paciente nosso, a gente só libera para corrida após 3 meses, entendeu? Então, antes de 3 meses, a gente nem se preocupa com isso. Depois de 3 meses, o paciente que é corredor, aí vamos avaliar como é que ele tá? Para a gente ter mais segurança em liberar esse paciente. Porque antes de 90 dias, ele ainda está lá na fase de necrose avascular. Então o enxerto está sensível, tudo mais. Então a gente precisa liberar ele com mais assertividade. Então, primeiro critério para liberar para corrida. Anota aí, primeiro critério, 90 dias de pós-operatório. Passou da fase de necrose, tá? Segundo critério, em relação à amplitude de movimento. E quando a gente fala em amplitude de movimento, a gente vai se ater a 3 amplitudes. Isso mesmo, 3. Anota aí, tá? Primeira amplitude, que tem que estar ok. Extensão do joelho. Se o paciente tem déficit de extensão do joelho, nem pensar em colocar para correr. Pô, Luiz, mas a gente tá com 100 dias, mas
ainda tem um déficit discreto, sai sem déficit, volta com um pouquinho de déficit, não coloca esse cara para correr. Ele tem que ter o déficit de extensão zerado de forma permanente, beleza? A outra amplitude de movimento em relação à flexão do joelho, tá? O paciente precisa conseguir dobrar no mínimo 120 graus, tá? Sem isso aí, também não coloco para correr, tá? No mínimo 120, 130 eu busco, né? Com 3 meses o cara já tá com flexão total, tá? É o que a gente busca, é o que a gente consegue aqui com os pacientes. 3 meses, flexão total, ou próximo da total, para a gente liberar ele e correr. Mas com 120 graus é o critério aí aceitável, tá? E a terceira, amplitude, né? Então a gente já falou, extensão completa. A segunda, flexão no mínimo 120 graus. E a terceira e a última, dorsiflexão em tornozelo. É isso mesmo. Avalie a dorsiflexão no tornozelo do paciente de vocês. Por quê? Se o paciente ele tem déficit de dorsiflexão de tornozelo e ele for correr, muito provavelmente ele vai predispor o joelho dele a momentos de sobrecarga, tá? E sobrecarga gera dor, beleza? E sobrecarga vai gerar dor. Então, avalia essas 3 amplitudes. Então, quais foram os critérios que a gente já falou aqui? Primeiro critério, tempo. Para liberar para correr, nada de liberar paciente para corrida com menos de 90 dias de pós-operatório. Segundo critério, amplitudes. Primeira amplitude, extensão completa. Segunda amplitude, flexão no mínimo 120 graus. E terceira amplitude, dorsiflexão normal, né? Entre 40 e 45 graus, beleza? E aí a gente entra, né, no terceiro critério, né, que é a questão do quadríceps ativo. Então, o quadríceps tem que estar com boa ativação para a gente colocar esse paciente para correr. E aí uma coisa puxa a outra. Lembra que eu falei lá no segundo critério que o paciente ele vai precisar, né? Ele vai ter que ter aí extensão completa. Então, se o paciente tem extensão completa, o organismo dele está disposto a ter uma boa ativação também, tá? Agora, se o paciente tem déficit de extensão, provavelmente ele não vai ter uma boa ativação de quadríceps. Então, uma coisa puxa a outra. E o último critério para liberar para a corrida é a ausência de dor. A ausência de dor e edema, pessoal. Porque assim, se o paciente ele tem, né, um quadro de, como é que eu posso dizer? Ele tem um quadro de desculpa, ele tem um quadro de dor, joelho inchado, joelho sobrecarregado, né? Provavelmente, né, você vai botar esse cara para correr, vai reincidivar. E outra, se ele ainda está com o joelho inchado, né? Provavelmente tem algum fator que está predispondo a isso. Geralmente é o que? Articulação bloqueada, déficit de extensão conjugado com a questão da falta de ativação e tudo mais. Então a gente precisa sempre ter isso aí. E a mensagem final que a gente traz para esse tema aqui, ó, de hoje, o tempo é o pior critério para a liberação, tanto da bike, tanto da corrida, né? Falando da bike, né? Da bike estacionária, a questão do tempo. As evidências mostram que a partir da segunda semana, né? Mas tem paciente que faz um baita pré-operatório, vai muito bem para a cirurgia e já chega no pós-operatório imediato com 110 graus, 100 graus de flexão. Pode botar esse cara para pedalar. Pós-operatório de LCA isolado, chega com 100 graus, com um dia de PO, pode botar esse cara para pedalar, tá? Então o tempo é o pior critério, né? Por quê? Para um paciente ele pode começar com 1 semana, outro paciente pode começar com 3, entendeu? Então depende muito. Então a gente não pode se basear somente no tempo, beleza? E para corrida, mesma coisa. Não é porque o paciente está com 3 meses que você vai botar ele para correr, né?
bateu 3 meses, bora pra esteira, bora pra rua correr. Não. E esses outros critérios? O paciente tem esses outros critérios, ok? Entendeu? Então tem que ter tudo isso em mente, pessoal. Tem que saber, né, se o paciente tem esses critérios ok, se está tudo ok, está tudo certinho, para que vocês não venham ser surpreendidos por uma relesão, tá? Então a gente tem que ter sempre isso em mente, saber discernir esses critérios e saber, né, quando indicar, quando iniciar, também quando recuar um pouco. E sempre, pessoal, expliquem para os pacientes, mostrem, tragam para eles, mostrem para eles, né, expliquem, porque muitas vezes a gente acha que esse cara nunca correu, né, mas possa ser que um dia ele acorde, aquele dia bonito, ensolarado, e ele veja que tô bem e tal, já tô fazendo 100 agachamentos lá na físio, vou dar uma corridinha, sendo que ele ainda não tá liberado, tá? Então é importante salientar isso aí para o seu paciente e você não ser pego de surpresa, beleza? Grande abraço, amanhã a gente está de volta aqui para mais uma live aula, tá? E conto com a presença de vocês, viu? Grande abraço, excelente tarde e acompanha aí no History nosso dia a dia. Valeu, abraço.